Fala, galera! Essa semana eu recebi uma dúvida assim. Pedrão, se o telescópio só foi descoberto em 1610, como que antes de Cristo já sabiam que a Terra era redonda? E meu brother, 200 anos antes de Cristo, não só já sabiam que a Terra era redonda, como já tinham calculado o raio dela. Eu sou o professor Pedro Campos e a nossa história hoje começa com um cara chamado de Eratóstenes de Cirene, porque ele nasceu na cidade de Cirene, na África. Esse cara estudou em Cirene, na Grécia e em Alexandria, onde inclusive ele foi o diretor da grande biblioteca de Alexandria. E ele era gramático, matemático, poeta, geógrafo e astrônomo. E você se gabando de estudar e trabalhar. Por ser diretor da Biblioteca de Alexandria, ele sabia a data dos solstícios e equinócios. E ele também percebeu que, na cidade de Siena, atual Assuão, ao meio-dia, o Sol ficava exatamente no zênite. Zênite é quando o Sol fica bem no topo do céu, formando ali um ângulo de 90 graus com o Sol. Dessa forma, o Sol poderia ser observado bem no fundo de um poço que existia na cidade de Siena. Ele notou também que em Alexandria isso não acontecia, porque na mesma data e mesmo horário, o Sol não ficava exatamente no zênite. Foi aí que ele percebeu que se ele pudesse determinar esse ângulo de inclinação do Sol na cidade de Alexandria e descobrisse a distância entre as duas cidades, ele poderia descobrir o comprimento da Terra. Ele foi em Alexandria e fincou perpendicular ao solo uma estaca que ele conhecia o comprimento e ele calculou o comprimento da sombra projetada por essa estaca. Com isso, fazendo uma relação trigonométrica, ele chegou no ângulo de inclinação do Sol naquele local. Com isso, ele encontrou um ângulo de 7,2 graus ou 1/50 de uma circunferência completa. Assim, com uma regrinha de 3 simples, ele fez: a distância entre as cidades está para 7,2 graus, assim como a volta completa da Terra vai estar para 360 graus. Com isso, ele descobriu que a volta completa da Terra correspondia a 50 vezes a distância entre as duas cidades. Agora só faltava ele descobrir a distância entre as duas cidades. E contam algumas lendas que, para isso, ele calculou o tamanho da passada média que ele dava, o comprimento médio de um passo dele, e aí calculou quantos passos ele daria de uma cidade até outra. Ele descobriu que a distância entre as duas cidades seria de 5.000 estádios. Estádio era uma unidade de medida utilizada na época e que vale mais ou menos 150 metros. Assim, fazendo 50 vezes a distância entre as cidades e a distância entre as cidades como 5.000 vezes 157 metros, ele descobriu que a circunferência completa da Terra seria de 39.250 quilômetros. E aí, fazendo uma relação de comprimento da circunferência, em que o comprimento é igual a 2πr, ele descobriu que o raio da Terra seria de 6.247 quilômetros. O interessante é que hoje, por medidas precisas, a gente sabe que o raio da Terra é de 6.370 quilômetros, ou seja, 200 anos antes de Cristo, usando vareta, sombra e passadas, ele calculou o raio da Terra com um erro de 123 quilômetros só. Na minha opinião, erro completamente desprezível. E aí, 2.200 anos depois dessa história maravilhosa, o cara me vem falar que a Terra é plana? Ô, velho, cala a boca. E com isso, eu espero ter respondido a pergunta do colega e espero que todos tenham gostado e entendido da nossa história. Um beijo enorme, até uma próxima aí. Tchau, valeu!